Pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre o uso do véu em Corinto. Esse texto aparece em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nesse capítulo, Paulo está tratando a respeito do culto público. Bem, ele identifica, possivelmente a informação ele recebe, de que eles estão realizando o culto de maneira equivocada. E qual é o problema? O problema é que os homens estão cobrindo a cabeça com o véu, no culto público, e as mulheres estão no culto público com a cabeça descoberta. Como as cartas de Paulo não surgiram em um vazio, e portanto eu preciso entender que as cartas de Paulo têm questões culturais e aspectos acontecendo naquele momento para que Paulo diga o que diz, eu preciso entender o contexto. Qual é o contexto? Naquela época, por exemplo, Augusto, em campanha militar, espalhou pelo Império Romano estátuas. E uma coisa que caracterizava as estátuas de Augusto era que elas estavam com a cabeça coberta. Essa espécie de cobrir a cabeça por parte de Augusto era uma forma de mostrar o seu papel de ofertante em sacrifícios públicos pagãos. Bem, como Augusto havia feito isso chamou a atenção, por exemplo, da elite das cidades. A elite, vendo isso, começou também, no momento do sacrifício, os homens usarem o véu para realizar o sacrifício, para ofertar o sacrifício. O problema é que esses sacrifícios pagãos e a forma como eles estavam sendo administrados, a forma com que eles estavam fazendo, estava ganhando espaço também dentro da comunidade cristã. E quando Paulo percebe que os homens cristãos estão assimilando uma prática pagã, usando o véu dentro da comunidade cristã e, portanto, no culto público, Paulo então diz que eles não deveriam realizar o que eles estavam realizando com as cabeças cobertas. E aí Paulo então proíbe os homens de cobrirem a cabeça. Porém, ao contrário, no que diz respeito às mulheres, Paulo vai apresentar um problema, dizendo que as mulheres, ao contrário, estavam participando do culto público com a cabeça descoberta. E Paulo pede então que elas cubram a cabeça. Bem, eu preciso entender que na sociedade romana da época de Paulo era comum as mulheres casadas usarem um véu ou um chale, algo que pudesse cobrir a sua cabeça, o seu cabelo. Bem, como Corinto era uma colônia romana e, portanto, Corinto era uma espécie de Roma em miniatura, logo, o que temos em Corinto é uma prática como a prática da cidade de Roma e do Império Romano. Então Paulo percebe que essas mulheres cristãs estavam no culto sem o véu. E isso era um problema, porque o que identificava a mulher como sendo casada era o fato dela usar o véu. Era uma maneira de mostrar a sua fidelidade ao seu marido. Bem, quando Paulo percebe isso, ele vai dizer que elas não devem participar do culto público sem o véu. E por que não devem participar? É muito simples. Quando os homens, por exemplo, iam fazer determinados banquetes, festivos, celebrativos na sociedade de Corinto, era comum eles saírem à rua para procurar mulheres, a fim de que essas mulheres pudessem ser parceiras sexuais dos convidados para o banquete. E uma coisa que era comum, em geral, essas mulheres eram mulheres estrangeiras e libertas, e elas não usavam o véu, o que as identificava que elas estavam disponíveis. Quando o homem, portanto, era visto conversando com uma mulher sem o véu, a sociedade sabia que aquela mulher não era a sua esposa, ok? Uma outra também questão é que as prostitutas não faziam uso do véu, o que mostrava que elas não tinham comprometimento conjugal algum. Uma outra questão que Paulo fala é que, se caso a mulher não quer usar o véu, que tosqueia a cabeça. Eu preciso entender o contexto. Paulo está dizendo, nesse aspecto, que já que não é para usar o véu e mostrar que tem uma fidelidade conjugal, então raspa a cabeça de uma vez. Ele está usando um eufemismo, porque na época havia uma determinada prática de que a mulher adúltera ela tinha a sua cabeça tosquiada para mostrar a sua vergonha. Então Paulo está dizendo, já que é para envergonhar ou se envergonhar, que se envergonhe totalmente, isto é, raspe o cabelo. Diante disso, o que nós percebemos é que Paulo está falando do culto público, ele não está falando de ambiente privado. Em segundo lugar,
o que podemos perceber é que o véu era uma maneira de identificar as mulheres que eram casadas das mulheres que não eram casadas, as mulheres que tinham um comprometimento conjugal e as mulheres que não tinham. Era uma espécie de aliança, né, dos nossos dias para determinar as casadas e as solteiras. Bem, era isso que Paulo queria quando ele fala a respeito do véu. E isso precisa ser analisado à luz do contexto da época. Bem, é isso então. Eu agradeço, né, por você ter assistido esse vídeo. Eu vou colocar as referências que eu usei para a elaboração desse vídeo na descrição do mesmo. Um grande abraço a todos.